lembrar o básico que nós estamos fazendo, a que nós estamos nos dedicando nesse período. O período da Quaresma é um período tradicionalmente voltado à penitência. Então, por que a penitência? Qual a necessidade? Qual é o motivo dela? Primeiro, nós temos que lembrar que nós estamos aqui para sermos perfeitos. Essa perfeição não ocorre muitas vezes aqui na Terra por causa de nossas misérias. Mas nós não podemos renunciar a isso. Renunciar a isso seria praticamente abandonar a vida espiritual ou ficar numa vida espiritual tão medíocre que nós estaríamos muito arriscados a cair em pecados graves. Nós temos que aspirar a essa perfeição. E o que é então essa perfeição da vida espiritual? É a união a Deus por meio da caridade. Ora, o pecado é exatamente o obstáculo a isso, pois ele produz o efeito contrário. Contrário à caridade. Ele destrói a vida espiritual nos seus elementos que constituem a nossa vida espiritual, que são a caridade e a graça, sobretudo. Rompe a amizade com Deus. Por quê? Porque no pecado, sobretudo eu falo aqui do pecado mortal, né? No pecado mortal a pessoa prefere claramente, sem dúvida, um bem limitado ao bem soberano. O bem soberano é Deus. Não se trata, as pessoas podem entender errado, ou que o pecado seja querer o mal. A pessoa não quer o mal como tal, é impossível. O que a pessoa quer no pecado mortal é um bem, só que é um bem desordenado. Alguém que, por exemplo, cai no pecados contra a castidade, ele cai, por exemplo, por afetos a pessoas que têm suas qualidades e são coisas criadas são pessoas criadas por Deus, etc. Mas ele procura de maneira desordenada, fora da ordem querida por Deus. E por isso, essa preferência pode ser um pecado mortal. Por exemplo, assim outras coisas. Ele sempre prefere um bem e por isso ele se engana. Porque ele fica fascinado pelas qualidades daquele bem, seja qual for. E o que é que acontece? Deus é o bem soberano, mas ele é um só e ele não aparece. E os bens aqui da terra são muitos e aparecem. Daí a tendência do ser humano, por causa da fraqueza oriunda das consequências do pecado original, a fraqueza humana de se apegar a esses bens. Então, ele só pode combater isso de uma maneira positiva, fazendo atos de amor a Deus, claro, mas essa maneira só não resolve. Ele tem que se privar das coisas, dos bens multiplicados aqui do mundo. E para fazer isso ele tem que se exercitar. Porque senão na prática, quando vierem as decisões mais sérias, quando vierem as tentações mais fortes, ele vai cair. Então ele tem que se exercitar como um atleta que vai para uma partida muito difícil, ele tem que treinar muito, senão ele não vai ganhar, vai perder. Então, assim, parecido. Nós temos que nos exercitar nessa privação desses bens sensíveis. Daí os períodos de penitência que a Igreja indica para nós, particularmente o período da Quaresma. Mas não nos esqueçamos, essa privação, esse exercício, nesse exercício, nessa prática, sempre nós colaboramos com a graça de Deus. E a graça de Deus nos ajuda. Porque não é por nossas forças. Alguém pode se convencer que tem que se privar de muitas coisas, mas fazer de uma maneira egoísta, de uma maneira orgulhosa e até conseguir, como os atletas fazem às vezes, se privando de muita coisa, mas só por um motivo mundano. Nós não, temos que fazer por um motivo sobrenatural. Então, temos que sempre lembrar essa graça de Deus, temos que lembrar que no período da Quaresma, mais particularmente, graças nos são concedidas e que, portanto, nós temos todas as condições de nos aprofundar nesse exercício de privação dos bens desse mundo,
que vão nos ajudar a compreender que o bem verdadeiro, o bem que vale a pena, o bem que ordena tudo, o bem, ele não suprime os outros bens, mas ordena. É o bem supremo que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.